Mulheres empreendedoras são mulheres extraordinárias que fazem diferença em suas comunidades, ajudam a impulsionar a economia e inspiram outras mulheres a seguir seus sonhos. Afinal, não há limites para o que uma mulher empreendedora pode alcançar. E é por isso que aqui no programa Mulheres Extraordinárias queremos celebrar e homenagear essas mulheres incríveis que são verdadeiras referências de sucesso e superação. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Mulheres Extraordinárias de hoje, especial. A gente está aqui direto do Natal Shopping, na Expo Week, entre elas. E aqui a gente vai conversar com várias mulheres extraordinárias, mulheres empreendedoras. Você vai comigo acompanhar todas essas histórias. E agora no Mulheres Extraordinárias eu recebo a Eleni Mesquita, do Grupo Despertar, que está aqui na feira também, entre elas. Queria que você contasse para mim um pouquinho como é que é, do que se trata o Grupo Despertar. O Grupo Despertar da Liga contra o Câncer é um grupo de apoio a mulheres diagnosticadas com câncer de mama e que foi criado esse ano, em julho, vai fazer 30 anos. Ele foi fundado por mulheres que sentiram necessidade, por ter sido diagnosticada, sentiram a necessidade de criar esse grupo para apoiar a mulher, porque quando você tem um diagnóstico, você acha que é uma sentença de morte. E você me contou aqui, Eleni, que você foi diagnosticada com câncer de mama há 18 anos. Há 18 anos. E se tratou, ficou curada, e desde então você se tornou voluntária do Grupo Despertar. Isso. A minha mama, ela foi tocada pela minha filha, e ela sentiu esse carocinho, e eu cuidei, em 15 dias eu estava sem a mama. E aí você teve o diagnóstico de cura, então? Isso, aí imediatamente já fui fazer o tratamento, fazer a químio, né, cirurgia, químio e depois a radioterapia. Então eu imagino o seguinte, né, que naquele momento quando você foi diagnosticada com câncer, o primeiro impacto deve ser dizer assim, nossa, eu vou sobreviver, vou ficar curada, assim, né? O mundo parece até que cai em cima de você. Eu não senti tanto o quanto a minha filha, que foi quem achou, né? Que tocou minha mama e sentiu. Mas tudo que eu passava, para mim, era tudo novo, né? E a coisa que mais me tocou não foi a perda da mama, foi a perda do cabelo. Sim, imagina a questão da vaidade feminina, que é o símbolo da vaidade feminina. Foi muito, muito, muito triste a queda do cabelo. Você ficar careca totalmente é triste, né? E hoje você, tendo passado por essa dor, hoje você é uma das voluntárias que apoiam essas mulheres que recebem atualmente o diagnóstico com câncer. Eu senti a necessidade, eu digo, meu Deus, que dor é essa? Eu preciso... Com o passar do tempo eu vi que era possível você se reerguer, era possível você ser feliz sem uma mama, né? E aí você começa a sentir necessidade de ajudar o próximo, né? De você fazer com que outras mulheres entendam que existe uma vida após o câncer de mama. Existe como existe. Hoje eu vivo muito mais do que antes do câncer. Você é artesã também, sabe me falando que você é artesã. Sou artesã. E voluntária na Liga? E voluntária na Liga contra o Câncer. Com um ano que eu estava já recuperada, né, eu senti essa necessidade e eu entrei de cabeça lá na Liga, né? Eu faço, todos os dias o Grupo Despertar, ele funciona. Você estava me contando que tem o dia que quando a mulher recebe o diagnóstico, né, que está com câncer, no tem momento, todo um grupo multidisciplinar. Abraçando, nós temos uma equipe que abraça essa mulher, essa mulher ela é treinada pela uma equipe da Liga, né, psicóloga, cuida da gente, né, para a gente entrar de cabeça nesse trabalho. Eleni, como é para você, assim, no dia a dia, né, como voluntária hoje, 18 anos depois que você recebeu o diagnóstico, lidar e olhar e apoiar essas mulheres? Como é que fica o seu coração a cada diagnóstico que você tem a oportunidade de confortar uma mulher que recebe essa notícia? Eu digo muito que eu faço uma visita em todas as quimioterapias na segunda-feira. Eu visito todas as pessoas que estão fazendo quimioterapia no SECAM. Todas as pessoas. Aí eu levo um banquinho, eu me sento e para mim cada pessoa que eu falo é uma história diferente e eu consegui passar a minha
o meu conforto, a minha vontade que ela capite alguma coisa Sim, minha de positivo, o que eu estou querendo plantar nela, para mim é o maior presente que Deus pode me dar. Eu digo que eu não faço para ela, eu recebo dela. Eu sei o quanto isso é importante. Eu tive um pai que faleceu de câncer, né? Que teve que viver a quimioterapia. Ele dizia muito lá no Einstein que quando ele começou a fazer o tratamento, e era tudo, não podia falar, não podia, naquela época era todo assim, né? E as pessoas estavam lá tomando a quimioterapia, ele chegava sempre muito falante, fazendo barulho, assim, no sentido de fazendo festa, e ele começou a ser chamado pelo corpo de médicos, dizer, olha, senador, o senhor não pode fazer barulho aqui. Ele disse, olha, vocês entendem da doença, eu entendo do doente. E se vocês deixarem aqui todo mundo aqui tomando esse remédio, parecendo que está todo mundo morrendo, né? É assim que a gente vai acabar, né? Então, com isso depois, as placas de silêncio, não sei o que, começaram a ser retiradas e ser trabalhada a questão realmente de que naquele momento se trazer alguma coisa, uma conversa amiga, alguém que pudesse entusiasmar, né? E ele fazia isso muito. Na sexta-feira eu pego um sonzinho, junto um grupo de mulheres que tiveram câncer de mama, entro na quimioterapia, na radioterapia, em todos os setores da liga, com um sonzinho puxando, não é música triste não, é levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, reconhece a queda, ou então se chorei ou se sofri, o importante é que o câncer eu venci. Olha, que linda, que linda. Obrigada, viu, pela sua presença aqui comigo. Realmente, obrigada por você ser esse exemplo de garra, de mulher extraordinária. Isso que a gente pode dizer, que você realmente é uma mulher, um exemplo de uma mulher extraordinária. A nossa conversa agora é com Zezé Alves, que é artesã, trabalha com crochê. E aqui tem várias artesãs, mas eu disse, Zezé, eu quero você para representar as mulheres artesãs, que ontem a gente estava na feira aqui, eu perguntei para ela quanto tempo você trabalhava com crochê e por que você tinha começado, e você disse assim, eu escolhi trocar o Rivotril pelo crochê. Quando ela falou isso, eu disse, é ela que eu vou entrevistar, então eu quero entender um pouco mais dessa sua história. Você estava me contando que você trabalha com crochê há 5 anos, é isso? Há 5 anos, é. Eu trabalhava na Fundação dos Servidores do INCRA, aí me aposentei, aí 38 anos de serviço, né, público, e a ideia de eu ficar em casa não era aquilo que eu queria para mim. Uma mulher muito ativa, trabalhou durante 38 anos, depois disse assim, agora você vai ficar em casa. Com 2 filhos, né, e ficar em casa não era o meu foco, então eu entrei numa crise depressiva muito forte, e minha vizinha, e fui pro Rivotril, né, e minha vizinha dizia sempre para mim, vai fazer crochê, vai fazer crochê. Eu disse, não, isso não é coisa para mim. Não queria ficar em casa, eu queria sair. E nem acreditava que o crochê também fizesse uma transformação na sua vida. Não, e eu queria sair. E o crochê ia me prender em casa, mas ainda era coisa que eu não queria. Aí foi quando eu comecei, realmente eu fui fazer o crochê e fui convidada para participar de uma feira. E quando eu cheguei na feira, Brasil Mostra Brasil, eu vi que era aquilo ali que eu queria para mim. Porque o crochê poderia levar você para onde você quisesse também, para onde eu quisesse, né? Só que de uma forma diferente, porque eu acredito o quanto é difícil, às vezes, né? Uma mulher ativa como você, trabalhar durante 38 anos, de uma hora para outra ter que ficar em casa. E aí parece que a gente, quando fala de crochê, é aquela história de vovozinha, né? A vovozinha que fica em casa fazendo crochê. Você diz, não, vovozinha eu não quero ser, né? Não. Em casa. Vovozinha sem nenhum neto eu não queria. Aí a ideia, eu me encantei. Quando eu cheguei lá, realmente, eu não queria nem tanto vender. O elogio para mim, nas minhas peças, nos meus trabalhos, foi que me fortaleceu. E você trabalha com crochê, que faz bolsa? Bolsas, jogos americanos, chapéu. Que bom. Moda praia, né? Natal, pede isso, bolsa de praia. E com o seu crochê você viaja aí ou vai para feiras, apresenta o seu trabalho? Apresento meus trabalhos, é Brasil Mostra Brasil, F-Arte. Você está aqui no estande da prefeitura, da Prefeitura, né? De Natal, o acolhimento é maravilhoso, eu me sinto em casa. E acredito que vira até uma família, né? Todas uma as senhoras família, que estão aqui, as artesãs juntas, uma família, né? Eu fiz um ciclo de amizade muito grande, né? Já expus também na Assembleia, na Prefeitura de Parnamirim. E é isso que eu quero para mim, é isso que eu me sinto bem. Foi sucesso para você. E a gente se vê também
na outra feira no Partage também. Se Deus quiser, eu vou ver lá Se também. Deus quiser. Né? E que continue aí fazendo o seu trabalho, né? Encantando com as suas peças. Muito obrigada. Gratidão por ser convidada por você, uma pessoa que eu admiro bastante. Obrigada, viu, minha querida? Obrigada. E para deixar nossa manhã aqui mais doce, eu recebo agora a Ágata Nascimento, de Ágata Doce. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rose. Foi um prazer, viu, o seu convite. Estou muito feliz pelo seu convite. E eu queria entender um pouco a sua história como mulher empreendedora. Eu tinha um emprego, né, Rose? Um emprego fixo. Nunca imaginei de ir embora do meu expediente e no outro dia não estar mais, que foi o que aconteceu. A pandemia já estava chegando, né? E fiquei sem emprego. Durante a pandemia, eu perdi minhas 2 vozes. De Covid. De Covid. E uma delas, quando você me perguntou, né, da onde vinha o amor pela cozinha, foi uma delas. Infelizmente, veio a Eu falecer. imagino a dor que foi esse momento para você. Isso, foi bastante dolorido. E no meio de tudo isso, né, a perda do emprego, ela, para mim, era o meu maior amor. Né? Eu fui criada com ela, o amor da cozinha veio dela. Eu fico muito feliz hoje em dia porque eu fiquei com esse conhecimento dela, né? Eu pude aprender bastante com ela, fui criada com ela. Eu perguntei para você, né? Porque geralmente, quando uma mulher diz, gosta de cozinha, gosta de doce, tem o dedinho da avó, né? No meio. Isso. Aí, esse ano de 2020 foi um ano muito complicado, né? Foi onde eu perdi muita coisa da minha vida. E depois de tudo isso, eu tive que me reinventar. E eu só tinha apenas 20 anos. Né? E eu estava assim bem perdida, assim, eu não sabia nem por onde começar, né? Tudo fechado, a gente se viu obrigada a ficar em casa, né? Muitas vezes sem o contato dos nossos familiares. E como surgiu, Ágata, o desejo dos doces? E aos poucos, quando a gente podia se encontrar com alguém, aí eu levava docinhos caseiros mesmo mexidos na panela. E daí meus amigos começaram poxa, Ágata, muito bom, porque você não começa a vender? Né? E foi daí que começou a surgir. Daí eu comecei a fazer as primeiras bandejas de doce. A minha mãe levava para o trabalho dela, e o meu esposo para o trabalho dele também. E daí começou a Ágata Doces. Ágata Doces. Hoje você trabalha só com docinho? Hoje a gente expandiu, faz mais ou menos um ano, a gente expandiu o nosso cardápio. Hoje a gente trabalha com bolos personalizados e com os doces, e doces finos também. A questão do seu negócio hoje surgiu de uma necessidade, né, de uma dor naquele momento, né, da pandemia, a perda das suas 2 avós. E de onde foi essa força e esse desejo de ir atrás do que você queria? Eu acho que o empreendedorismo feminino é muito isso, né? Assim, no nosso momento de dor, nosso momento mais difícil, a gente tem uma força, a gente, mulher, tem uma força que a gente resgata, né? Que eu não sei de onde vem. Então eu queria parabenizar você pela sua garra aí também, né? De ter lidado com as suas dores, ter superado isso. E hoje está aqui, inspirando também outras mulheres tão novas como você é, com 23 anos de idade, né? Eu tenho um pouco mais que o dobro da sua idade, e eu fico muito feliz quando eu vejo uma jovem mulher empreendedora como você. E eu estou aqui agora com Vitória Borges, da Casa Bem TV, aqui na Feira Entre Elas. Prazer receber você aqui no nosso estúdio. Me diga uma coisa, eu fiquei aqui, a gente é cheia de histórias de mulheres interessantes, empreendedoras aqui. E a gente conversando, eu perguntei quanto tempo você trabalhava com a questão de artesanato, né? Você estava me explicando uma coisa, mas tem uma história de uma Kombi aí no meio. Eu queria que você me contasse essa história. Então, a história da Kombi é o seguinte. Eu era cliente da minha amiga e ela, como a mulher brasileira, né, empreendedora, com a malinha dela de joias, que ela vinha de São Paulo, já na área da joia, da prata. E aí ela com a malinha dela, nesse tempo de pandemia, eu disse, amiga, por que você não compra uma Kombi? E aí você monta uma loja móvel, vai dar tudo certo. Aí ela, amiga, vamos? Eu disse, vamos. A gente pegou 2 guerreiras, pegamos essa Kombi, reformamos, fizemos toda uma estrutura de loja e fomos vender a nossa arte na praia. Vocês trabalham com além das pratas e semijoias, a gente ainda também tem a Casa Bem TV, que é no Praia Shopping, e no Vila Arte, com móveis e decoração nesse estilo. E lá tem de tudo, a casa tem tudo. Tem bolsa, vestido, esses vestidos assim indianos. É uma pegada de vários estilos que a gente pegou um pouco da nossa personalidade e trouxe para Natal. Então, isso aqui você é um exemplo de
de início de negócio, aquela coisa de duas grandes amigas Isso. que tem uma ideia, cada um tem uma ideia, soma as duas Isso. ideias e A e vontade bota, e de coloca... vencer, né? A vontade de vencer, de criar. Ambas tinham outras carreiras, mas meio que a gente queria usar o nosso lado criativo, a gente queria fazer uma coisa diferente. Então eu vejo que no tempo que essa pandemia meio que impulsionou algumas pessoas. Sim, porque às vezes os talentos que estavam guardados, né? Muita gente, inclusive, que trabalhava em carteira de com CLT, começou a fazer bolo, doce, hoje nem está mais na CLT, tem a sua própria doceria. Isso, as pessoas se viram, acho que foi como se fosse uma borboleta, né? Algumas pessoas estavam ali no casulo, um momento de reflexão e de criação, e se descobriram e fizeram novas coisas, que foi o caso de nós duas. Agora a gente vai conversar com Renata Rodrigues, que é contadora, que é de São Paulo, veio parar em Natal. Me conta como foi essa história de você vir para cá, para Natal, e se você estava me contando que você se descobriu realmente quando você chegou aqui. Lá em São Paulo, desde quando eu nasci, eu tenho um problema sério no pulmão, tenho uma asma bem grave. E eu vivia mais no hospital do que em casa, né? Praticamente todo mês no hospital. E conforme eu fui crescendo, fui desenvolvendo, entrei para contabilidade, comecei a trabalhar em uma grande empresa muito bacana, né, em São Paulo. E aí comecei a ficar doente. Doente mês após mês, mês após mês. E cheguei a um período que eu fiquei internada em 2018 na UTI, fiquei desacordada por 10 dias, na UTI entubada. E a médica falou, ou você muda, né, de estado, você muda de cidade. Até pela questão da poluição, acredito, em São Paulo. São Paulo tem um clima muito estável, então aquilo me deixava... Fala que em São Paulo você tem todas as estações num único dia, né? Isso mesmo, de manhã chove, à tarde é frio, e assim vai, todas no mesmo dia. E isso estava acabando com a minha saúde, né? E ela falou que se eu fosse internada mais uma vez, realmente eu poderia não voltar dessa vez. E eu tenho uma filha, e nesse momento eu fiquei desesperada, entrei em depressão, falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho um emprego estável aqui, eu ganho bem, eu tenho tudo para ir para frente. Só que, se eu sair, o que eu vou fazer? Né? Só que aí entrei em depressão, fiquei muito triste, saí do emprego, fiquei afastada. E aí meu marido falou, né? Vamos embora, a gente consegue, a gente vai dar um jeito. Eu falei, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, como que a gente vai sobreviver, né? Como que a gente vai comer? Até porque, né, Renata, vamos colocar aqui, não existe, se você sem saúde, não tem emprego estável, né? Porque essa questão, você mesmo falou, o risco de cada vez que você voltava da UTI, você poderia não permanecer na empresa. Exatamente. E você veio para cá, você tem seu escritório de contabilidade, porque assim, a gente está falando, o que é que tem uma contadora aqui, porque o CRC, por exemplo, está aqui numa feira de empreendedorismo feminino, né? Sim, a gente vê que o papel de um contador é de extrema importância quando a gente vai montar uma empresa. Exatamente. Aí o meu marido falou, por que não abrir um escritório para ajudar outras pessoas? Você já é contadora, você pode abrir um escritório e ajudar outras mulheres, outras pessoas, né? A empreender. A empreender. E aí veio a ideia, assim, graças a ele, se não fosse ele, eu não tinha tido esse naipe de ideia para abrir o escritório. Abrimos o escritório. Né? Vocês trabalham juntos no escritório ou não? Hoje sim, no começo não. No começo ele teve que fazer Uber, fazer Bix para a gente conseguir realmente se manter, né? Até eu conseguir os clientes. E aí, conseguindo os clientes, né? Eu conheci a Sabrina, a contadora Sabrina, que é maravilhosa, e ela me ligou ao CRC. Aí a gente começou a ter esse projeto do CRC de ajudar outras pessoas também, né? Que inclusive que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Com consultoria com as mulheres, ajudando. Isso. A questão de como abrir. Muitas mulheres têm esse, como é que eu faço? Eu abro um MEI, eu abro uma empresa simples, né? Eu abro uma empresa individual e não sabe muito bem por onde começar. E foi por isso mesmo que eu escolhi a contabilidade, né? Para ajudar outras pessoas, outras mulheres a realizarem os seus sonhos, né? Porque a gente sabe que se a gente tem o nosso sonho, a gente quer empreender, quer abrir, mas a burocracia acaba atrapalhando, né? Então, o contador, né? As contadoras, né? Nós do CRC, a equipe do CRC, tá para ajudar mulheres, né, empreendedoras a darem start, né, para começar o seu negócio decolar. Pois então seja literalmente muito bem-vinda, né? Obrigada a você. Meu povo
povo lindo! Já estou aqui na loja da Salutares Cosméticos para mostrar para você mais um queridinho da Pri. Olha só, essa linha aqui é aquela linha que a gente ama, que a gente chega na casa das pessoas e vai assim... Que é isso? Que cheiro é esse? É o cheiro do aconchego, é a linha Aconchego, que tem tudo que você precisa para deixar a sua casa mais cheirosa. Olha, e não é só a casa não, viu? Você pode usar aqui o borrifador para deixar o seu lençol, a sua toalha mais cheirosinha na hora de passar. Menina, fica uma coisa de louco. Olha, você pega aqui esse borrifador, você passa assim, ó. Nossa, mãe, você vai adorar. E aí, também tem essa opção para você colocar na sua casa, usando essas madeirinhas para dar aquele charme e deixar sempre aquele cheirinho. O que você está esperando? Venha ser uma revendedora Salutares. Faça carreira aqui para a loja, porque antes de você revender, você tem que vir aqui cheirar, sentir esse perfume maravilhoso da linha Aconchego. Anota aí o telefone, 2020-6800. Venha ser uma revendedora Salutares Cosméticos. As mulheres empreendedoras mostram que é possível transformar sonhos em realidade e que as mulheres são capazes de liderar e criar mudanças significativas em suas áreas de atuação. Elas são exemplos vivos de que sucesso não tem gênero. Elas são líderes inovadoras que fazem a diferença no mundo e merecem todo o reconhecimento e apoio que puderem receber. Que essas mulheres extraordinárias continuem a inspirar e transformar o mundo com sua visão e determinação. Hoje eu estou aqui no Mulheres Extraordinárias, no nosso estúdio montado aqui na Expo Entre Elas, recebendo Tânia de Sá. Prazer tê-la aqui. E assim, eu fico muito feliz que você veio de Mossoró exclusivamente para conversar aqui com Mulheres Extraordinárias. Com certeza, porque eu sou uma delas. Com certeza. Tanto é que a gente estava... a gente está aqui para conversar um pouco sobre a sua história, história de mulheres empreendedoras, né? Nós estamos na Feira Entre Elas, contando histórias sobre mulheres que empreendem, e eu visitei o seu stand aqui e perguntei, né? Eu quero saber, por trás desses perfumes maravilhosos aqui, tem alguma mulher extraordinária? E seu filho disse que quem estava por trás disso tudo era você, que você que começou tudo, a questão da sua história de vida, de sendo vendedora, sempre gostou de vender, vendendo perfumes. Eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história, Tânia. Em termos de conhecimento de perfume, eu trabalhei muitos anos numa distribuidora de perfumes que trabalhava com tudo quanto era marcas de perfumes diferenciados, até o francês, como também o similar do francês, né? Mas a minha história, para começar a diçar, começou em 2018, quando meu filho Pablo me presenteou com um perfume similar, né? E eu comecei a usar. Né, o perfume que e comecei a gostar muito. Lembro demais que a fragrância era o Chloé francês, né? E como eu sou uma boa empreendedora, eu me interessei em vender esses perfumes. Meu filho, esse rapaz com quem você comprou aí em Natal, não tem um preço para revenda? Ele disse, vou falar, tem, mamãe. Então eu comecei a vender esses perfumes em Mossoró, estimulei, ele começou a vender em Natal e as vendas foram melhorando, né? Certo dia, eu num psicólogo com minha neta, conheci Daisy, né? E ela me ofereceu, tem um perfume, você se interessa? Eu fabrico, eu mesmo faço. Eu vendo. Ela disse, os meus são similares. Eu digo, eu vendo similares, só que eu pego em Natal. Por quanto você faria para eu trabalhar com você na revenda sem precisar vir? O preço que ela me deu era o dobro do meu, que eu vendia, né? Então ficou inviável para mim. Eu digo, não tem condições não, vou continuar com o Natal. Ficamos amigas, no meu aniversário ela me presenteou com um Si. E eu comecei a usar no colégio que eu trabalhava. E todo mundo enlouquecido atrás de um Si. Eu digo, Daisy, eu vou querer 10 Si. E eu comprei 10 Si para me vender 50 ml no preço que eu vendia de 100. E aí já começou o negócio. A coisa deu certo. Ela flexionou o preço, aí foi aí que houve a junção de 10 para que a gente não precisasse mais pegar aqui em Natal. E daí que surgiu a de Sá. Aí daí que surgiu a de Sá. Que vem do seu sobrenome. Que vem do sobrenome de Sá Leitão. E a criação eu entreguei para ele, porque ele é muito bom nisso. Eu digo agora o nome
da perfumaria vai ser você. E aí ele botou de sai, todos nós concordamos, trabalha eu, ele e outra filha minha na Então Dissá. é uma empresa familiar. É familiar, é. A gente vê hoje, não só lá atrás, mas principalmente hoje, né, que o empreendedorismo para as mulheres vem como uma porta de abertura para mudança de vida, literalmente. Quando eu comecei, da forma que eu comecei, foi por necessidade. Mas depois eu vi que aquilo tinha tudo a ver comigo. Então eu dei continuidade, mesmo nos momentos que não havia aquela necessidade, né? Sim. Eu amo trabalhar com vendas. Não, Eu vivo trabalhando eu com sinto vendas. a sua vibração, o seu entusiasmo quando você fala tanto do trabalho, né, da questão da fábrica em si, de como foi criado. Tudo. Eu amo. Você que está aí, que escutou também a experiência que está à frente da Dissá Perfumes, né, que você também possa empreender Com certeza. e ter sucesso nos seus negócios. Tânia, muito obrigada pela sua presença aqui e que vocês continuem aí perfumando, né, as pessoas, tanto não só em Mossoró, como no nosso estado também. E aqui eu recebo mais uma mulher empreendedora, direto dos nossos estúdios na Feira Entre Elas, Ana Azevedo, da Amanarte. Seja bem-vinda. Eu queria entender e saber um pouco mais da sua história como mulher empreendedora e o que fez você estar hoje aqui junto com a gente. Eu sou design gráfico, já eu queria alguma coisa para agregar minhas artes. Aí eu sempre gostei nessa parte de personalizados. Eu fui para canecas, para a parte de sublimação. Eu faço personalizados em sublimação. Aí eu tô amando, a paixão, né? Canecas, camisa, almofada. Está muito vinculada à questão de presente, né? De presente, brinde. E você como designer, você que cria as artes? Isso, eu crio. Aí eu fui investir, né? Eu fiz investimento nas maquinárias, eu estudei, fiz o curso para saber qual ramo, o que comprar, né? Sim. O que fazer, como fazer. Para fazer o bom investimento, Exatamente. Porque quando está se começando um negócio também, às vezes o dinheiro está ali, eu tenho que fazer um bom investimento, né? Que não pode errar também, né? A gente fica meio assim do investimento ser muito alto, mas tem que arriscar, né? Quanto tempo faz já que você Em é dezembro do empreendedora? ano passado, eu estou nessa área há um ano. Sim. Mas você antes trabalhava... Só como designer, Como né? designer. Nas mídias sociais, Sim. que eu sou publicitária. Sim. E agora um ano De sublimação. com sublimação. Personalizados, com sublimação. Que bom. Então, desejo boa sorte para você, Obrigada. né, no seu negócio. Assim que a gente vê o quanto é importante, às vezes, a decisão. Eu sei que às vezes a decisão não é... Mas a gente tem que ser perseverante e continuar. Empreender não é fácil. Você tem seus obstáculos, mas a gente vai continuando. Eu queria fazer uma pergunta para você que me fizeram aqui na entrevista, mas eu queria fazer para você, o que você acha que uma mulher empreendedora, qual é a grande característica dela? Porque a mulher quando empreende é diferente de homem, né? Mas assim, o que é que tem de mais forte de uma mulher empreendedora? Eu acho que a mulher, ela vai atrás, ela não desiste. Garra, assim. Garra, você vai, persiste, a gente vai em frente, porque eu faço feiras também itinerantes de rua. Sim. E a gente vai atrás, a gente não desiste no primeiro não. que dá errado. Sim. A gente vai persistindo até conseguir que cresça, né? E hoje você está aqui no Mulheres Extraordinárias. Pois parabéns e sucesso para você. E agora aqui comigo, Manuela Lima, da Biscoiteria Ferreira Lima. Prazer em ter aqui. Prazer todo meu, Rose. Estou muito feliz de estar aqui com você nesse momento. Sim, eu tive o prazer de conhecer aqui na feira a Manuela, que é uma empreendedora assim e que faz tudo com muito amor. Fiquei apaixonada, inclusive vou até mostrar aqui os biscoitos que ela faz, né, com flores comestíveis. Eu queria saber um pouco, Manuela, como é que começou toda essa história e por que você resolveu empreender? Eu acho que eu nasci com isso no meu sangue, na minha veia, porque desde muito jovem eu sempre quis ter algum negócio, fazer alguma coisa. Então, assim, eu já tive lan house, eu já fiz mentoria para professoras de maneira online. Então, assim, eu sempre busquei alguma coisa a mais para fazer, além do meu trabalho, né? Eu sou professora, agora eu atuo como orientadora pedagógica. Você ainda trabalha? Sim, trabalho. E aí eu buscava alguma coisa que me deixasse feliz
né? E que também me trouxesse algo que eu busco, que é a qualidade de vida, a melhoria, poder ajudar as pessoas que estão ao meu redor, que dependem de mim. E aí surgiram os biscoitos com flores comestíveis. Quanto tempo faz que você criou os biscoitos? Faz cerca de 9 meses. Ah, então é um bebê, né? Isso, é uma coisa bem recente. Ainda está quase na gestação. Exatamente. E como é, assim, os desafios, que eu sei que todo começo de negócio, e você que ainda trabalha com carteira assinada como CLT, né, tem seu emprego, essa coisa de você ter que se desdobrar, com certeza os biscoitos não são feitos dentro do horário de expediente normal. Exatamente. Né? São feitos aí à noite, talvez madrugada dentro você trabalha. Exatamente. Eu queria entender um pouco mais essa sua rotina também. Esse é o maior desafio. É conciliar as duas coisas. E além de outra coisa que eu faço, que é o curso de jornalismo. Estou quase me formando em jornalista também. Você acha pouca coisa, né? Acha Pois pouca coisa. Era então... um desejo muito grande que eu tinha, né? Que era fazer jornalismo. E estou quase na reta final. E aí eu trabalho e concilio também o meu empreendimento, né? Que é algo que me deixa muito feliz. Então, o maior desafio realmente hoje é conciliar tudo isso, é o tempo. Então, é noite, é madrugada, é sábado, é domingo. Mas você tem um desejo do seu negócio, que o seu negócio cresça ao ponto que você possa se tornar empreendedora, empresária em tempo integral? Exatamente, esse é o meu desejo. Uma vez me perguntaram assim, onde você quer chegar com esse negócio? Eu quero ser a marca de biscoito mais reconhecida aqui em Natal. E Manuela, queria desejar toda a sorte, né, de bênçãos sobre o seu negócio, que venha com muita abundância e que você realmente atinja os seus objetivos, porque você é uma mulher determinada, guerreira, e com certeza, quando a gente faz a nossa parte, o universo também, né, Exatamente. vai junto com a gente a favor. E agora aqui no Mulheres Extraordinárias, entre elas, eu recebo Késia Magali, presidente da Ampar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rose, muito obrigada. Muito feliz por estar aqui hoje. E eu queria que você me contasse um pouco, contasse também para quem está assistindo a gente de casa, do que se trata a Associação Ampar. Com muita alegria, eu quero dizer que a nossa associação, ela se chama Ampar. É uma associação que atende a mulher vítima de violência e de abandono proveniente da violência. Nós atendemos a mulher e os seus filhos. Sim, porque inclusive os filhos também são muito atingidos, né, na questão da violência. Com certeza. Eu já fui secretária da mulher e sei o quanto a situação que a gente de violência doméstica que acontece, que a gente nem imagina o volume que isso tem ainda, que é uma realidade ainda na nossa cidade, no nosso país. Com certeza. E foi tendo contato com essa mulher que a gente entendeu que os filhos é a extensão da mulher, daquelas que têm filhos, né? Obviamente, então, eles são extensão da existência, da razão, da força. E a gente não poderia deixar, de forma alguma, deixar de atendê-los nas suas necessidades. Me diz uma coisa, mas como é que surgiu esse seu desejo por essa temática? Eu costumo dizer que é mais que um desejo, é uma paixão, porque é uma causa pessoal. Eu sou vítima de violência patrimonial do meu segundo casamento e no meio de uma pandemia onde já não tinha muita expectativa, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Eu passei pelo divórcio, morava atualmente em outro estado na época. E quando cheguei em Parnamirim, de volta à minha terra natal, digamos assim, encontrei a falta de empatia, o amor se esfriando muito, uma necessidade enorme de socorro, de um tipo de violência silenciosa, que não deixa marcas, e que eu precisava muito ser acolhida. Então, apesar de ser articulada, posso dizer assim, de ter muitos amigos, pessoas com muita instrução, não conseguia amparo pelo poder público rápido para resolver uma causa tão séria, né? E aí eu desejei no meu coração fazer algo que viesse do amor, que viesse com amor de forma humanizada. E no momento de muita dor, após 10 anos de casamento, eu escrevi o projeto todo, coloquei no projeto tudo aquilo que eu acho que traria saúde para a mulher, saúde mental. E que traria conforto para o seu coração também. Traria esperança, traria expectativa de vida. Escrevi tudo e falei, vou fazer. No auge, digamos assim, da pandemia. E da minha dor, juntou tudo, pandemia, a minha dor, o momento não era propício para se escrever um projeto nem se trabalhar de forma voluntária, visto que estava todo mundo em casa, né? Uhum. Mas eu escrevi... Mas, inclusive, você está falando isso, a gente vale lembrar aqui
quanto o número de violência doméstica aumentou muito na época da pandemia, né? Os Muito. casais em casa e separações, você tendo que lidar com pessoas... Às vezes o casal só se encontrava de noite e teve que ficar na pandemia 24 horas convivendo, e aí Eu acho que eles aumentou. começaram a se conhecer na Sim, pandemia, quando sim. começaram a se conviver junto, e os índices aumentaram negativamente em tudo, né? Eu não conheço nada que tenha sido positivo na pandemia, né? Talvez as lições deixadas. Eu acredito sim. Né? As lições... as pessoas que aproveitaram a Sim, tirou as oportunidade para lições aprender. e falou, poxa, né? Então, fora isso, foi muita dor, muita desilusão. E diante de tudo isso, eu fui motivada querendo também achar uma razão para continuar, que é muito difícil. Principalmente porque eu era vítima de uma violência muito silenciosa, que a maioria das pessoas acha que envolve dinheiro. Mas não é só o dinheiro, nem só o patrimônio. São sonhos, são necessidades físicas, são problemas psicológicos, né? São mudanças radicais. E às vezes acredita que a violência é só aquela que deixa marca, marcas, né? deixa no corpo, marcas mas no corpo. tem marcas na alma e no psicológico, inclusive, que são às vezes pior do que a marca física. Que são né? muito danosas, muito. E não atinge só a vítima, mas todos os seus familiares. Assim como a gente cuida da mulher, como também se estendendo aos filhos, sabendo que aquela dor se estende a eles. E qual é o trabalho hoje que vocês desenvolvem na AMPAR, por exemplo, de apoio a essas mulheres e a essas famílias? Então, nós temos lá um atendimento jurídico, toda quarta-feira com uma parceira nossa, advogada, está também aqui conosco. Temos atendimento psicológico, não só de orientação, mas de tratamento contínuo, com diversos amigos, psicólogos, tudo de forma voluntária. Tem um assistente social que faz toda a orientação. Então, toda a instrução para que a mulher tenha esse conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, além de cursos de capacitação para colocar a mulher no mercado de trabalho ou recolocá-la através do empreendedorismo. Porque, inclusive, a questão financeira é um dos pontos que muitas mulheres ficam presas a relacionamentos tóxicos, abusivos, né? E violentos, porque não se acham capazes de se manter ou manter sua própria família. Exato. Rose, nós estamos aqui hoje, nessa feira, acreditando que o empreendedorismo ela é ferramenta no combate à violência. Desenvolvemos nas mulheres dons, talentos e capacitamos, colocamos e recolocamos elas no mercado de trabalho. Gosto de falar da violência ligado braço a braço com o combate. Então, o combate, uma das ferramentas ao combate é o empreendedorismo. A gente tem dores na vida, né? A gente sofre dores, sofre situações que machucam bastante. Só que chega a hora que aquela dor, ela vira só uma cicatriz, né? Eu me lembro aqui, eu tenho uma cicatriz aqui, que é uma tesoura que entrou no meu braço quando era criança. Eu estava costurando, brincando, e a tesoura escorregou e caiu no meu braço, né? E eu me lembro, quando era criança, quanto essa tesoura doeu, né? Quando ela entrou aqui. Mas hoje, inclusive, ela está até por baixo daqui de uma tatuagem quase imperceptível. Mas eu sei que aconteceu isso, né? Mas hoje ela é só a lembrança só. Então, que você, não só você, na sua vida, e que você também ajude outras mulheres a curar as suas cicatrizes, que elas fiquem como essa minha, sendo só uma lembrança de algo que aconteceu no passado e que passe, né, a ser um grande aprendizado. E agora aqui no Mulheres Extraordinárias eu recebo a Amanda Caroline, né, que está com seu livro De Tambaba à Prisão, uma trama real de violências e abusos no paraíso do nudismo brasileiro. Assim, eu acho que com certeza tem aqui nessas páginas uma história bem forte de vida. Eu comecei a namorar com meu ex-marido, eu tinha 12 anos de idade. A idade era próxima ou era mais velho? Ele era mais velho? Mais velho, a diferença era 9 anos. Eu costumo falar que hoje eu tenho 30. Né? Ele teria 39 e não é tanto. Mas lá atrás, eu com 12, ele tinha 21. Você estava me falando que você foi vítima de violência de todos os tipos quando você foi casada com ele. Sim, eu comecei a namorar com ele, como eu falei para você, eu tinha 12 anos de idade. E no início, meus pais não quiseram aceitar esse relacionamento. No final, concordaram porque a gente findou, começamos a namorar escondido. E ele, por ser primo do meu pai findou concordando com o nosso namoro. A gente começamos a namorar, um namoro saudável. Com meus 15 anos, meus pais descobriram que a gente tinha uma relação mais íntima. E foi quando meu pai me obrigou a casar com ele. Eu sou de uma família extremamente tradicional. E aquele conto de fada que eu tinha criado na minha cabeça foi se desfazendo.
né? O primeiro mês de casado ele me bateu. O primeiro ano ele me proibiu de estudar. E a violência cada vez ia aumentando. E no início eu tinha medo de contar para minha família. E até porque era da família, né? Ele era primo do seu pai. Sim, e eu era apaixonadíssima por ele. Então eu tinha muito medo de contar para meus pais e meu pai me trazer de volta para dentro de casa. E não era aquilo que eu queria. E a violência cada vez foi aumentando, né? Cada vez foi aumentando, eu não tinha forças. Acreditava também no que ele me dizia, que batia no meu atrevimento, que iria mudar, que me amava. E isso cada vez eu ia ficando naquele ciclo de violência, de lua de mel, de desculpa, até eu completar 18 anos. Quando eu completei 18 anos, ele me obrigou a ter relação com outros parceiros. E foi o basta. Por mais de uma vez isso aconteceu? Por mais de uma vez isso aconteceu, até porque da primeira vez que aconteceu não foi de eu dizer, agora chegou o fim. Eu passei ainda vários anos nessa violência e com medo de contar, não agora de voltar para dentro de casa. Eu tinha medo de contar e meus pais têm uma reação que eu tive e os meus irmãos, né? E meu pai conhecer o lugar que eu conheci, o cárcere. Sim. Então eu aguentei por anos. Até um certo dia ele me deu uma surra de facão e uma amiga me viu marcada. E ela que me deu essa ideia de mandar dar um baixo no meu sofrimento. Foi quando eu aceitei, contratei uma pessoa para executar ele. O crime aconteceu na cidade de Macaíba, em 2016, dia 18 de agosto de 2016. E foi quando ali o chão caiu para mim. E como é que eu vou contar para minha família? Então, mais uma vez, eu me calei, né, por medo de ser presa. Eu costumo falar que todo mundo, quando vai preso, tenta esconder o máximo que pode, né? E foi o meu caso. 3 meses e alguma coisa, 3 meses e meio, mais ou menos. Depois do crime, eu fui presa e aos meus 24 anos eu conheci o sistema prisional. Uma coisa que eu nunca imaginei conhecer, né? Cheguei dentro do sistema prisional em 2016, no mesmo ano, dia 13 de dezembro, que foi onde me bateu a revolta, né? A revolta de estar com ele, nunca ter falado, porque eu estava passando por tudo isso, já passei por várias coisas. É isso que eu ia perguntar a você, assim, foram 10 anos casados, você falou, 10 anos. Durante esses 10 anos, você chegou a conversar com alguém, né, sobre o que você passava, ou você sofreu durante 10 anos calado, assim? Ou você conversava com uma amiga, com alguém, mas a sua família não desconfiava de nada, não imaginava nada sobre isso? Não. Eu tinha um casamento de referência para a sociedade e para a minha família também, onde o meu casamento era extremamente falido dentro de casa, né? E eu sempre quis mostrar isso para as pessoas, de um casamento bem sucedido, até porque eu tinha esperança que ele mudasse. Você engolia suas dores para que você parecesse... Exatamente, o relacionamento de redes sociais, sim, de Instagram, sim. No caso era o meu com ele. E é tanto que eu falo, se eu tivesse sido presa, até hoje ninguém saberia. Porque eu não tinha coragem de falar a violência que eu passava, eu achava vergonhoso eu chegar para meus pais e para meus irmãos e falar, olha, ele me obriga a ter relação com outro parceiro, ou ele me bate. Então, eu aguentei aquilo ali por anos, né? Até quando eu falo, chegou o dia, eu falei, cansa, chega. Foi quando eu recebi uma ideia que acompanha, eu falo em detalhes no livro, de como foi a contratação, de como foi que a polícia chegou até mim. E foi dia 13, pela manhã, né? Logo em seguida eu fui para o presídio, como eu falei, e veio a minha revolta. E o tempo foi passando ali dentro do sistema prisional, né? Foi bem difícil para mim logo no início, assim, eu convivi com mais de 30 mulheres quando eu cheguei dentro de um... Você hoje está em regime semiaberto? Hoje eu estou em regime semiaberto há 1 ano, fez 1 ano. Sim. Agora, dia 23. Você ficou no regime prisional interno quanto tempo? 5 anos e 3 meses, no fechado. Eu fui condenada a 20 anos no regime fechado inicialmente e consegui diminuir a minha pena com a ajuda de um recurso para 15 anos e 7 meses e 15 dias. Tirei 2/5 dessa pena, que ninguém nunca tira essa pena por completa. Dependendo do crime, tira 1/3 ou 2/5. No meu caso, foi 2/5. Eu trabalhava na unidade também. E com esse trabalho, eu conseguia diminuir a minha pena. A cada 3 dias trabalhado, eu ganhava 1 dia de remissão. Então, eu ganhei 1 ano e meio de remissão com esse trabalho. Você se arrepende das coisas? Assim, você acha que você poderia ter seguido um outro
caminho? Ou você encara o que você viveu assim de uma forma, assim, foi o melhor que eu pude fazer? Eu costumo falar hoje que eu me arrependo sim pelo meu silêncio. O meu silêncio ele me fez pagar muito caro. E hoje o único arrependimento que eu tenho é entre eu e Deus. Né? É difícil a gente falar sobre arrependimento quando a gente nunca passou pela violência. Sim. Quando a gente nunca sofreu todas as partes. Eu falo, eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém, isso eu sei. Mas há 6 anos e meio atrás, quase 7 anos, eu dei um baixa do meu sofrimento para mim não ser a vítima. Em milhares de casas existem a violência doméstica, né? Que ela é muito calada, ela é muito velada. As famílias não têm conhecimento das dores, do que acontece no dia a dia, entre 4 paredes, né? Com um casal, como você relatou. Eu imagino assim, eu nem imagino, quando a gente fala assim, a dor do outro, quando ela é muito profunda, por mais que você tente entrar na dor do outro, quando você nunca viveu aquilo, ela é muito superficial, essa imaginação, por exemplo. Mas eu tenho certeza que você não teria uma atitude drástica como essa se você não tivesse mergulhada dentro da dor e mergulhada dentro desse mar de violência. Eu queria que você pudesse falar aqui, né, alguma mensagem para as mulheres que vivem ou viveram situação parecida com a sua. Fale, não tenha vergonha, né? Não é uma medida protetiva, não é nada que vai fazer, até porque o 180, a denúncia, a gente sabe que ainda é muito falha. Então, você não ter vergonha daquilo que você está passando, porque quem tem que ter vergonha é o agressor. Sim. Eu me calei por muito tempo. Hoje eu costumo falar que eu não tenho orgulho do que eu fiz, mas eu tenho orgulho sim da mulher que eu me tornei. Hoje eu uso a tornozeleira eletrônica, eu sou julgada, sou criticada, né, porque eu tirei uma vida, mas ninguém leva em conta do que eu passei anos de violência doméstica. Ninguém leva em conta que eu era ameaçada constantemente, que a minha família era ameaçada. Então, a mensagem que eu deixo é que não se calem, que não tenha vergonha, que denuncie seu agressor, procure ajuda enquanto há tempo. Para que você também não possa prejudicar a sua própria vida, né? A sua própria vida. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E parabéns pelo livro. Muitíssimo obrigada. E para encerrar o Mulheres Extraordinárias de hoje, eu escolhi tirar uma mensagem para mim também, né? Então a gente encerra com essa mensagem aqui que é: só a coragem nos permite crescer para nos tornarmos quem realmente somos. Permita-se. Bom dia para você. TV Ponta Negra. Potiguar como você.